Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu começo esse vídeo já pedindo desculpa para vocês pela aquela porta aberta ali. É que aquela porta ali, ela estragou, tá, gente? Ela foi tirada fora, então está faltando aquela porta ali. E aí eu estou esperando isso daqui, ó, para comprar uma outra porta e colocar ali, tá? Então aquele quarto ali está sem porta. Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o nosso cantinho, onde eu sento para conversar com vocês sobre a cirurgia de histerectomia e oforectomia. Primeiramente, quero deixar bem claro para vocês que eu não sou especialista na área, tá, gente? Eu não entendo nada de saúde, não tenho nenhum curso, nenhuma faculdade de saúde. Eu sou apenas uma paciente que em dezembro de 2018 passei pela cirurgia de oforectomia e histerectomia. A histerectomia é a retirada do útero e a oforectomia é a retirada do ovário. Então, a partir daí, eu comecei a gravar vídeo para contar para vocês sobre o procedimento, sobre a recuperação e como eu fiquei, qual é o meu estado depois dessa cirurgia, tá bom? Então, não me confundam como uma especialista, porque eu não sou. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a diferença do sarcoma e do mioma. Tá bom? Porque eu vejo nos meus vídeos os comentários de muitas mulheres falando: quando tem um diagnóstico de mioma, tem que tirar o útero de imediato, porque você pode ter um câncer futuramente. E não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. O mioma, olha, aqui ó, o que eu vou passar para vocês hoje são pesquisas que eu faço na internet. Eu pesquiso muito sobre miomas, sobre essas doenças, porque eu tive essa doença no meu útero, né? E hoje eu quero entender essa doença. Se eu tivesse pesquisado essa doença antes, que eu já falei para vocês em outros vídeos, que se eu tivesse pesquisado essa doença antes, eu jamais eu teria passado por essa cirurgia para retirar o meu útero, porque eu tenho grande arrependimento de ter retirado meu útero, de ter retirado meu ovário. Então, se eu tivesse estudado isso antes, eu não teria em momento algum passado por essa cirurgia. Eu teria tratado esse mioma para que no futuro ele viesse a regredir e talvez até sumir, e hoje eu estaria aqui com o meu útero, tá bom, gente? Mas depois dessa cirurgia, depois que eu vi como eu fiquei ruim, como eu fiquei mal, como a minha saúde nunca mais foi a mesma, então eu comecei a pesquisar sobre esses miomas. E aí, hoje eu trago para vocês, falam alguma coisa sobre, tá bom? Que às vezes pode ajudar muitas que estão na fila de espera, que às vezes não querem passar por essa cirurgia, mas acham que são obrigadas, né? E tem muitas mulheres que querem tirar o útero justamente para se livrar da menstruação, né? Então elas não querem saber se vai ficar bem, se não vai ficar bem, mas para a maioria das mulheres, esses vídeos que eu faço ajudam muito. Então hoje nós vamos falar sobre a diferença do mioma e o sarcoma, tá bom? Ó, miomas são tumores benignos do útero que se formam das células musculares. Então aqui já deixa bem claro que os miomas são tumores benignos. E um tumor benigno, ele tem cura, né, gente? Ele tem cura. Quem de vocês nunca... Tem muita gente que fala nascida, né? Nascida. Aqueles tumor que dá na gente, assim, que daí vem a furo e aí a gente coloca ali alguma coisa e aquilo ali vai indo, que some, desaparece e não existe mais. Então, os miomas no útero também existe tratamento para eles sumirem, para eles desaparecerem, porque eles são tumores benignos, assim como aquelas nascidas, aqueles tumores que a gente tem na pele, que a gente mesmo cura e eles somem. Então, esses miomas, eles têm cura com a gente, só que, claro, é lógico, a gente tem que ter muito acompanhamento médico e enfim, o médico vai curar esse mioma sem ser preciso. Muitas das vezes não precisa, a maioria das mulheres não precisa fazer a cirurgia, não precisa retirar o útero fora e acaba retirando, que é o que está acontecendo com a maioria das mulheres, né? Ó, antigamente acreditava-se que os sarcomas eram miomas que se transformavam em sarcomas. Porém, sabe-se que na maior parte das vezes o sarcoma nasce sarcoma. Eu coloquei num vídeo para vocês anterior, vou colocar aqui a imagem de um sarcoma e de um mioma, para vocês verem, aqui tá o sarcoma, aqui tá o mioma, para vocês verem
eles são assim idênticos, e às vezes o médico ele pode às vezes também se enganar. Ali tem um sarcoma e ele achar que é um mioma, e no futuro aquilo ali era um sarcoma, que era um câncer, que ele é agressivo, e aí ele vai dar outro diagnóstico para você, falando que aquilo ali se transformou num câncer, e aí já vai criar aquela história, porque eu tinha, a minha mãe, vamos dizer assim, a minha mãe deu mioma no útero, e ela não tirou o útero, e esse mioma virou câncer, e ela veio a óbito. Eu já vi histórias assim, aqui no meu vídeo. E não é, gente, quando chega a ser um câncer, é porque ele já era um câncer, ele era um sarcoma e não um mioma. E eles têm características iguais, que pode ser confundido um com o outro. Isso eu tô falando, gente, porque eu pesquiso aqui na internet, tá bom? Se tiver algum especialista que tá vendo esse vídeo, pode me corrigir aqui nos comentários, que eu vou amar a ver também, a ver a sua correção, e eu vou buscar mais na internet, pesquisar mais para me entender mais sobre isso, tá? Então, o que eu tô passando aqui são pesquisas que eu faço na internet, tá? Aqui, deixa eu ver mais aqui. Agora vamos falar sobre o sarcoma. O sarcoma uterino é um tumor raro, agressivo, com disseminação hematogênica, motivo pelo qual não apresenta inchaço abdominal, causado pelo acúmulo de líquidos. Eu não coloquei ponto aí, né? Daí fica sem entender. O sarcoma uterino é um tumor raro, agressivo, com disseminação hematogênica, motivo pelo qual não apresenta inchaço abdominal, causado pelo acúmulo de líquido. Então, o mioma, ele causa inchaço abdominal. Já o sarcoma, ele não causa inchaço abdominal, e muitas das vezes ele não causa esse tipo de inchaço, né? Os sintomas do sarcoma costuma ser, os sintomas do sarcoma. O sintoma do sarcoma, eu acho que ele é o mesmo sintoma do mioma. Porque quando eu estava com mioma no útero, eu tinha hemorragia, eu tinha sangramento intenso. É igual no vídeo passado, eu contei pra vocês sobre a minha amiga. Ela menstruou e ela ficou 1 ano menstruada. A menstruação não cortava por nada. 1 ano menstruada. Foi aonde que ela foi procurar o médico. E aí, ela já estava com um diagnóstico de sarcoma já avançado, já em estado terminal. Não teve mais jeito. Foi tanto que o médico nem pediu a fisioterapia para quimioterapia. O médico não pediu a fisioterapia, gente, quimioterapia. O médico não pediu a quimioterapia para ela, que seria fraco, não iria resolver. Então ela já foi direto para radioterapia, que é um tratamento mais agressivo. Ela sofreu muito e não teve jeito. Ela veio a óbito com 30 anos de idade, por nunca ter feito preventivo. Ela nunca tinha feito preventivo na vida, e esse sarcoma, ele começou a gerar no útero dela, ela tinha 15 anos de idade, porque o médico falou para ela que o sarcoma dela já tinha uma idade de 15 anos. Então, assim, se ela tivesse feito o preventivo mais antes, assim que começou a vida sexual ativa, talvez ela teria o médico teria descoberto esse sarcoma, ela teria tratado esse sarcoma e teria evitado a morte tão precoce. E ela não fez o preventivo, e com 30 anos de idade, ela apresentou, esse sarcoma veio a dar sinal para ela, né, que ele estava ali, que ela procurou o médico e foi fazer o tratamento. Já era tarde, não conseguiu salvar-se, acabou indo a óbito aos 30 anos de idade. Por isso, gente, que é muito importante o preventivo. Deixa eu ver aqui. Os sintomas do sarcoma costumam ser sangramento aumentado, dor e distensão abdominal. Distensão abdominal, distensão. O que é uma distensão? Acho que um relaxamento, como que fala, gente, quando dá aquele relevo? Eu não vou saber, eu sei, tá aqui na minha cabeça, mas não vou saber explicar pra vocês. Uma distensão quer dizer quase consegui falar.
A distensão quer dizer uma delatação. Isso, uma delatação, quando delata, quando, enfim. Esse nódulo, ó, ele cresce rápido, tá vendo? Ele cresce rápido. Geralmente, muito vascularizado. Vascularizado quer dizer cheio de veias, muitas veias. Deixa eu contar uma história pra vocês, porque eu sempre tenho uma história pra contar, e essa história é na família. É a minha sogra. Ela tinha o sarcoma, só que esses sarcomas, gente, eu acho assim que eles apresentam de vários tipos. Tem uns que crescem mais lento, outros crescem mais rápido. Igual dessa minha amiga, ela tava com 15 anos que ela tinha ele. E com 15 anos ele acabou matando ela. Já a minha cunhada, ela apresentou esse sarcoma, e esse sarcoma cresceu muito rapidamente, porque ela tinha feito o preventivo num ano, daí quando ela voltou de novo, que já era tempo de fazer o preventivo, quando ela fez o preventivo, não apresentou nada no útero. Quando foi o tempo dela fazer de novo, que ela voltou pra fazer, porque ela fazia o preventivo sempre certinho, no tempo certo. Quando ela voltou para fazer novamente o preventivo, já apresentou o sarcoma e ele já estava do tamanho de uma laranja. Então assim, se ela fosse descuidada e não fizesse o preventivo, aquilo ali já ia matar ela de imediato, porque ele já estava do tamanho de uma laranja. E aí foi onde que o médico ela já foi pro tratamento, já foi para Cuiabá e já retirou ali aquela parte onde estava o sarcoma. O médico queria retirar todo o útero dela, ela não quis, porque ela era muito nova, ela tinha 20 e poucos anos, ela se achou muito nova para tirar o útero, então ela não quis tirar, preferiu tirar só o tumor. Aí só foi tirado o tumor, queimado o lugar e pronto. Hoje ela está já com 40 anos, está aí com vida, saudável, né, trabalhando e cuidando, e ela pôde criar os filhos dela. Ela tinha 3 crianças pequenas. Agora imagina se ela não tivesse tratado, esse sarcoma dela, ele era muito agressivo. Porque se entre um preventivo e outro apresentou esse sarcoma e ele já estava do tamanho de uma laranja, você imagina se ela não tivesse feito preventivo naquele ano, tivesse deixado para o outro ano, se não dali uns 5 anos. Igual eu já passei até 5 anos sem fazer preventivo. Imagina se tivesse ali uma presença de um sarcoma desse que a minha cunhada tinha. Ele tinha me matado, porque eu não fui fazer o preventivo, né? E aí agora eu vou contar a história da minha sogra. A minha sogra também teve esse sarcoma, que na época falava mioma, falava que ela teve um mioma, mas não era um mioma, era um sarcoma. E ela ficou com esse sarcoma por muitos anos, gente. Ela ficou muitos anos com esse sarcoma. E eu lembro que eu tava grávida do Fernando, a minha cunhada grávida do Vá e a outra minha cunhada grávida do Isaías. Eram 3 mulheres na casa grávida, eu e as minhas 2 cunhadas. E a minha sogra também. A minha sogra tinha um barrigão igual nós que tava grávida, era o barrigão da minha sogra. Aí eu lembro que a minha sogra começou a sentir muitas dores, ela não suportava, ela sentia dor abdominal há muitos anos, desde quando ela teve a filha dela, a Leia. Aí a filha dela já estava com quase 20 anos, e ela sentia muita dor ali, e aquela barriga dela só ia crescendo, só ia crescendo. E ela sentava, a barriga ocupava todo o colo dela, ficava só um pedacinho assim para chegar no joelho, a barriga. Ficava só um tantinho assim, ó, para chegar a barriga no joelho. Então a barriga ocupava todo o colo dela. E aí, nessa época, as 3 grávidas e a minha sogra barriguda também. Aí a minha sogra começou o tratamento, começou a ir no médico porque ela não estava aguentando mais a dor naquela barriga. A dor estava cada vez pior. E aí foi onde que ela foi no médico. Esse tipo de gente, que nem a minha sogra, pessoa muito antiga, não procura médico tão facilmente. Então ela sentia todas essas dores e ela não procurava médico. E passou todos esses anos com dor. Aí quando ela resolveu ir no médico, aí o médico viu que ela tinha esse tumor enorme dentro da barriga. Era muito grande o tumor dela, gente. Eu já vou contar pra vocês quantos quilos pesou o tumor dela. E aí ela fazendo o tratamento, né, para esse que eles falavam que era mioma, só que não era o mioma, era o sarcoma. Então ela fazendo os exames tudinho para poder fazer a cirurgia. E eu, mais as minhas cunhadas ali se preparando para ter o nosso bebê. Então nós todos, eu e as minhas cunhadas fizemos cesariana e a minha sogra. Só que a minha sogra foi a primeira a ir fazer a cirurgia. Quando retirou, gente, era um tumor desse tamanho. Quando o médico retirou esse tumor do útero dela, esse tumor pesou 3,5 kg, cheio de veia, cheio. Ele era preto de tanta veia sanguínea que tinha nesse tumor. Muita veia. Eu vou procurar na internet, se eu encontrar um tumor desse, eu vou colocar aqui para vocês verem como ele é. Ele é cheio de veia, aquela coisa assim, sabe?
Era uma pelota grande que pesou 3,5 kg. Então foi mesmo que uma cesariana da minha sogra. E aí eu lembro que logo depois dela foi a minha cunhada, a Ruth, né? Depois foi a Laodiceia fazer a cesárea para ter o bebê. E eu fui a última da fila a ter o Fernando, passar pela cesárea. Então nessa época nós todas fomos operadas quase assim, período assim de 2 meses uma da outra assim. E aí, gente, esse problema da minha sogra era... Mas tem um mosquitinho aqui me incomodando que eu vou dizer. Era o tal do sarcoma. Aqui, deixa eu ver aqui. Os sintomas do sarcoma costumam ser sangramento aumentado, dor e distensão abdominal. Só que, gente, a minha sogra tinha esse sarcoma. Ela deve que ela tinha o sangramento quando era mais nova, né? Quando ela menstruava. Só que depois veio a menopausa, ela parou de menstruar e ela continuou, né, com esse sarcoma, mas ela não menstruava mais não. Quando ela foi tirar esse sarcoma, ela já estava na menopausa, ela não tinha mais menstruação. Esse nódulo cresce rápido, geralmente muito vascularizado, quer dizer, vasos sanguíneos, né? Com áreas críticas em seu interior e pode apresentar limites, tamanho mal definido. Então, o sarcoma ele pode apresentar tipo tamanho mal definido, tipo, às vezes de um lado ele é maior, do outro lado ele já é menor, ou enfim, ele pode ser grande igual da minha sogra, ele pode ser pequenininho igual da minha cunhada que estava do tamanho de uma laranja. Então, ele tem vários tamanhos, né? Bom, o que eu entendi aqui é isso, tá, gente? Eu tô lendo aqui a matéria para vocês e tô explicando da forma que eu tô entendendo e tô contando alguma coisa que é real para vocês entenderem bem isso. Ó, cerca de 75% a 80% das vezes o sarcoma é um único nódulo no útero. E quando a mulher apresenta outros miomas, o sarcoma costuma ser o nódulo maior. Então, às vezes, assim, ali no útero, a mulher tem o sarcoma ali. Só que daí ela apresenta também mioma. Só que o sarcoma, ele costuma ser um nódulo maior do que o mioma. Vocês entenderam, gente? Então, às vezes, a mulher ela pode ter no útero dela ali o mioma e ali, junto ali, pode ter o sarcoma. Enfim, por isso que quando tem um útero com muitos miomas, o médico ele procura estudar cada um daqueles para ver se ali no meio daqueles... Porque tem úteros que tem aí 3, 4 miomas. E às vezes ali no meio desses miomas pode ter o sarcoma. E aí é onde que às vezes a pessoa não entende, aí o médico também, às vezes você tá ali pelo SUS e o médico não explica direito, porque quando é médico do SUS, eu já me refiro ao SUS, gente, porque o SUS, eles nunca explicam para você o que você tem. No particular, você entende tudo o que você tem. O médico falta pouco abrir a sua cabeça e colocar dentro. Mas o SUS, eles não querem saber. Eles só falam, tem que fazer cirurgia ou coisa e tal, mas eles não explicam para você o que você tem. E aí você acaba nem ficando sabendo o que você tem, e aí às vezes você tem ali um mioma e ali junto você tem um sarcoma, e aí você já sai dizendo que você tinha um mioma, que o mioma virou sarcoma, ou que a sua avó tinha um mioma, que o mioma virou sarcoma, ou tinha um mioma, o mioma virou câncer, que é a nossa língua, né? A minha avó ela tinha um mioma e o mioma acabou virando câncer, ela acabou falecendo. Enfim, aí a culpa fica que o mioma virou câncer, entendeu? E não é, às vezes você tem ali o mioma, você tem o sarcoma, e o sarcoma é que é agressivo e que acaba às vezes ceifando a vida de alguém, e aí o mioma leva a culpa disso. Ó, os miomas atípicos que apresentam características que fazem o nódulo ser suspeito para malignidade, devem ser rapidamente avaliados por um especialista, com o concurso de investigação mais detalhada por métodos de imagem e imediata definição do tratamento. Então, quando tem um mioma que ele é um mioma atípico, que ele apresenta características que fazem o nódulo ser suspeito de malignidade, então esse mioma ele deve ser rapidamente avaliado pelo médico, por um especialista, né, com um concurso de investigação mais detalhada, por métodos de imagem e a imediata definição do tratamento. Então é por isso que eu falo, quando dá o diagnóstico de mioma, é bom que o médico estuda mais aquilo ali, avalia mais, para ver qual é a qualidade, né? Para ver se é realmente um mioma ou um sarcoma. Se for um mioma, pede para o médico tratamento para aquele mioma, para que ele regride e que ele suma e que você não precise tirar o seu útero.
Se não for um sarcoma, para que retirar o útero? Gente, se eu tivesse pesquisado mais, se eu tivesse estudado mais sobre isso, eu nunca, jamais teria tirado o meu útero. Só que eu me apavorei na hora que a doutora deu o diagnóstico de mioma e ela falou que o mioma estava grande, que meu útero estava aumentado de tamanho, eu já fiquei preocupada, porque na minha cabeça veio, é um mioma que no futuro pode ser um câncer. Na minha cabeça veio isso. Eu não pensei de pedir ao médico uma avaliação mais profunda, um tratamento, enfim, para não retirar o útero. Então, lá mesmo em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, a médica já queria retirar o meu útero. Só que daí eu preferi retirar quando eu voltasse para cá, para Mato Grosso, que aqui eu estava mais perto da minha filha. Enfim, o meu esposo estava mais, ele iria estar em casa todos os dias comigo, e lá em Belo Horizonte não, eu ficava a semana inteira sozinha em casa, meu esposo trabalhava longe, ele ia na segunda e voltava no sábado, então eu ficava a semana inteira sozinha, e para mim fazer a cirurgia ali sozinha iria ser difícil, então eu preferi esperar voltar aqui para Mato Grosso. Aí voltei, trouxe os exames tudo pro médico daqui. Quando ele bateu o olho no meu raio-x, na minha tomografia que eu tinha feito, a primeira coisa que ele falou, o seu caso é cirurgia e ponto. Então, assim, não tinha necessidade de fazer. Só que eles preferem fazer, gente, porque eles ganham muito mais para fazer uma cirurgia, né? A hora que eles conseguem fazer pelo SUS, eles querem fazer a cirurgia. Eles fazem de tudo para fazer a sua cirurgia, porque cada cirurgia que eles fazem, eles ganham um valor a mais no orçamento, no salário deles. Então, eles preferem fazer a cirurgia. E aqui na minha cidade, várias mulheres, um monte de mulher passou por esse tipo de cirurgia. Tudo mesmo médico, tudo porque no SUS, né, é um médico só, um ginecologista, não tem vários ginecologistas do SUS, é um só. E ele aproveitou passando a faca na mulherada e arrancando o útero e o ovário das mulheradas. E aí resulta no que resultou, porque eu, gente, nunca mais a minha saúde foi a mesma, nunca mais. Gente, eu tenho um arrependimento, falar bem a verdade pra vocês, eu tenho um arrependimento tão grande dessa cirurgia, mas tão grande, que se eu pudesse voltar a minha vida atrás ali em 2018, eu optaria por não fazer essa cirurgia. Gente, eu tô contando isso aqui pra vocês, não é que eu quero amedrontar alguém que esteja na fila de espera pra fazer a cirurgia, esteja aqui vendo esse vídeo, não é isso. Mas se você puder fazer um acompanhamento particular, com um médico particular, porque médico do SUS ele não vai te ajudar, a única coisa que ele vai falar, não, você tem que arrancar o seu útero e pronto, porque não tem outro diagnóstico. Então, se você tiver condições de fazer um acompanhamento com um médico particular para estar acompanhando esse seu mioma, faça isso. Conserva o seu útero e o seu ovário, porque olha, muitas das vezes, igual eu fui para a mesa de cirurgia para retirar o útero, era para retirar o útero, era só para retirar o útero. Mas eu estava sozinha na sala de cirurgia, eu não tinha acompanhamento. E quando o médico abriu, ele viu que eu também tinha cisto, mioma, não sei o que eu tinha no meu ovário. Só que não era nada maligno, era tudo benigno, porque depois foi levado para biópsia e não deu nada, foi tudo benigno. Então ele viu que o meu ovário também tinha cisto ou mioma, não sei o que ele viu no meu ovário, porque se fosse particular eu sabia o que tinha no meu ovário. Como é pelo SUS, eu não sei o que tinha no meu ovário porque ele não me falou. E aí o que ele fez? Ele tirou meu ovário também. Eu estava anestesiada e eu não vi nada. Só que ele tirou, porque se ele me fechasse daquele jeito, depois eu ia ter que passar por uma cirurgia de novo para tirar, né? Porque pelo SUS ia ser isso, era isso que ia acontecer. E eu tinha muita dor do lado esquerdo. E essa dor do lado esquerdo eu acho que era o problema no ovário. Então ele retirou meu ovário. Aí eu fiquei sem o ovário e sem o útero, e a minha saúde nunca mais foi a mesma. Então se eu tivesse pesquisado mais, estudado mais, entendido mais o mioma, hoje com certeza eu estaria aqui com o meu útero, fazendo o tratamento, tomando os medicamentos para não menstruar, porque em todas as matérias que eu pesquisei, gente, fala que se a mulher não menstrua, o mioma não tem alimentação, que ele se alimenta do sangue menstrual. Então, se o seu útero não sangra, ele não tem alimentação, e ele não tendo alimentação, a tendência é de murchar, é de regredir. E quando você entra na menopausa, ele some. Ou se ele não murcha, se ele não diminui o tamanho, ele também não vai aumentar o tamanho, ele vai continuar ali
até você entrar na menopausa, não sangrar mais, e aí ele não vai mais nem crescer e nem, enfim, ele vai sumir, porque ele é um tumor maligno. Perdão, ele é um tumor benigno. Então, gente, o que eu passei para vocês hoje aqui é sobre as matérias que eu estudo, tá? Essa fonte, deixa eu falar para vocês de onde é essa fonte que eu busquei aqui para falar para vocês. Ixi, eu não vou ter a fonte agora, hein? Não vou ter a fonte que eu salvei no Word e eu não salvei a fonte. Não salvei, gente. Perdão. Mas assim, o que eu tô falando aqui pra vocês não é de mim, é blog de especialista que eu pesquiso, tá? E também eu não tô dizendo pra você não vá, não faça cirurgia, não. Eu tô pedindo pra você conversar com seu médico, ver se tem tratamento e tratar, ver se você consegue tratar, cuidar desse mioma sem ser preciso de cirurgia. Mas se o médico seu fala, não, você tem que fazer cirurgia porque não tem outro recurso, aí você tem que fazer cirurgia, porque daí é o seu médico que tá dizendo isso. Então não custa nada você conversar com o médico, perguntar pra ele se não dá pra ir fazendo um tratamento, pra ir cuidando desse mioma, pra não deixar ele crescer, se não, e retendo o sangramento. Conversa assim com ele que tem sim medicamento que você faz uso pra você não menstruar. Então, não custa você conversar, mesmo que você tá pelo SUS, não custa você sentar com ele e tentar, no SUS, tenta arrancar dele. Apesar que o médico do SUS, às vezes você fala uma coisa, ele nem te responde, ele nem te olha na cara e já te dispensa, assim. O médico do SUS, o difícil é isso. Eu falo porque eu sou paciente do SUS, gente, então eu entendo como, eu sei como é esses médicos do SUS. E se você tiver condições, então vai particular. Conversa bem com o seu médico, tenta esclarecer bem isso, pesquisa também, faz como eu, vai pra internet, busca, pesquisa sobre os miomas, pesquisa se o recurso é só a cirurgia, para você entender, para você tirar o medo da sua cabeça e talvez não ser necessário tirar o seu útero, tá bom? Então, gente, o meu papo de hoje é esse, tá? Eu não tô aqui como especialista, eu falo e repito pra você, eu não tô como uma especialista, eu sou uma paciente que passei por essa cirurgia, me arrependi muito de ter passado e hoje peço pra você estudar, olhar, ver se realmente tem necessidade de tirar o seu útero pra você não ter uma vida prejudicada igual a minha, que a minha vida ficou prejudicada depois dessa cirurgia, tá bom? Então é isso, ó, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que bye!